Aí nós voltamos a um ponto do primeiro bloco também, que é justamente essa questão da transdisciplinaridade e especificamente com relação àquela frase do ministro Moreira Alves a respeito da necessidade, eventualmente, de um peso maior na hora do próprio vestibular para a matemática, na hora da seleção justamente dos candidatos ao curso de Direito. Neste sentido, o professor já adiantou um pouquinho que houve alguns efeitos também, inclusive com relação a uma visualização do direito a partir até mesmo de fórmulas matemáticas, o que pode parecer inusitado, mas a partir da aplicação e do estudo se percebe que há elementos que podem fazer, como já acontece na administração financeira, como já acontece em outras disciplinas, da aplicação da matemática nessa realidade dos tribunais. Pois eu destacaria aí dois aspectos dessa colocação e dessa indagação. O primeiro é que essa minha experiência acadêmica, né, na administração financeira gerou dois grandes frutos. Um foi uma compreensão, eu desenvolvo um trabalho de orientação voltado à preparação para concurso, e nesse contexto desenvolvi um modelo, um sistema de planificação de estudos, uma metodologia de planificação de estudos, e um outro grande fruto dessa experiência acadêmica foi a construção de um modelo matemático de precificação racional de acordos. No fundo, a minha intenção com isso foi criar soluções que permitissem a racionalização pela via conciliatória do litígio levado ao Poder Judiciário. E, aliás, uma outra ponderação que eu faria, hoje o Judiciário vem vivendo um grande momento no sentido de preocupação com a busca de eficiência. E a busca de eficiência passa pela criação de indicadores. Imagine você, 30 anos atrás, alguém falar em expressões como processômetro, alguém falar em expressões, em indicadores de eficiência do Poder Judiciário, taxa de congestionamento. Então, isso mostra a preocupação do Poder Judiciário com a eficiência, o que é fundamental e uma exigência da sociedade, por um lado, e, por outro lado, se valer de conceitos construídos em outros campos do conhecimento que não o direito, como a administração, no sentido de buscar este objetivo de eficiência. E talvez, nesse contexto, eu acabei desenvolvendo esse modelo matemático de precificação racional de acordos, enquanto um mecanismo voltado a colaborar de forma eficiente com a solução do processo pela via conciliatória. Hoje, não há dúvida, e eu diria isso não é de hoje, muito se critica, inclusive, às vezes a Justiça do Trabalho, às vezes os juizados especiais, a forma como se conduz a tentativa de conciliação na esfera judicial. E talvez, existe, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem uma produção acadêmica muito intensa sobre aquilo que se chama de resolução alternativa de disputas, conceitos relacionados à resolução alternativa de disputas, e há uma expressão que vem de Harvard envolvendo a ideia da barganha posicional. O que é a barganha posicional? É aquela negociação baseada em barganhas, e que acaba se relacionando com um modelo chamado, que é o modelo do ganha-perde ou o modelo do perde-ganha. Então, a minha ideia com isso foi tentar tirar a conciliação no âmbito da esfera judicial deste modelo da barganha posicional e trazer elementos que permitissem a racionalização desta tentativa de conciliação, inclusive no sentido de gerar para as partes a percepção de que aquele acordo tem fundamentos racionais, ou seja, de que a parte não está... Porque muitas vezes a conciliação, ela gera uma percepção na parte, se não bem conduzida, de que haveria ali um prejuízo, de que haveria uma perda, considerando as expectativas criadas quanto ao processo judicial. Então, no fundo, o que fiz foi trazer elementos da economia, das finanças comportamentais, elementos da estatística, no sentido de racionalizar a construção do acordo. Aliás, a minha monografia de final de curso, no curso de administração financeira, foi exatamente sobre a economia comportamental, as finanças comportamentais e a solução do acordo judicial pela via conciliatória, que naturalmente tem como foco central o modelo matemático que construí e acabei transformando e venho aperfeiçoando isso enquanto sistema, no sentido de racionalizar essa solução.
Há uma questão que também já foi colocada em relação à busca das soluções, particularmente na via do acordo. Já houve até uma crítica até já no plenário do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a litigiosidade dos advogados, ou seja, aquele costume de um cliente que lhe aparece e se coloca, estimula-se que ele vá à luta propriamente dita, quando, pelo seu respectivo direito, quando a via de um acordo por meio dessa visão mais de se solucionar ali, de se tentar diminuir o litígio, seria uma solução mais benéfica para a sociedade. Isso ainda é uma realidade, há uma transformação, se verifica isso até na tua ação como juiz, particularmente no caso da Justiça do Trabalho? Pois não há dúvida que a nossa tradição, vamos dizer, a nossa formação jurídica, ela é desenvolvida em cima da litigiosidade. O advogado, ele é formado, vamos dizer, para brigar pelos interesses do seu cliente, o que significa praticar atos processuais de caráter postulatório ou envolvendo a formulação de defesas. Nós não temos uma formação no sentido de defender o interesse, o advogado defender o interesse do seu cliente, no sentido de buscar aquilo que é melhor para o cliente, o que não necessariamente envolve a imposição de uma sentença. Essa é a nossa formação, essa é a nossa realidade. As nossas faculdades de direito formam os alunos em cima desse modelo, em cima do modelo da litigiosidade. Então, me parece que ao adotar esta postura, boa parte dos advogados, no fundo estão replicando um modelo que faz parte da nossa realidade. E acredito que precisamos subverter este modelo. E isso vale não apenas para o advogado, mas também para o magistrado. Eu costumo dizer o seguinte, Carlos Eduardo, que quando eu dou uma sentença, toda sentença que eu venho a proferir é fruto de uma decisão ineficiente e irracional que uma ou duas pessoas tomaram. Se as partes permitiram que eu impusesse uma decisão por meio de uma sentença, é porque perderam a oportunidade de encontrar uma decisão que fosse mais eficiente para os seus interesses. Ou os dois, eu costumo dizer, eu tenho um diagrama em que eu monto um plano cartesiano envolvendo o nível de satisfação das partes. Então, no eixo X, que seria o eixo horizontal, seria, vamos dizer, o autor, a satisfação do autor, que iria do ponto 1 ao ponto 10. E no eixo Y, eu teria o nível de satisfação do réu, que vai do ponto 1 ao ponto 10. Então, eu posso ter o ponto 1, ponto 1, onde as satisfações são minimizadas. Seria o perde-perde. Eu teria o ponto 1, ponto 10, que seria, por exemplo, o ganha do autor e o perde do réu. E eu poderia ter um outro ponto, que seria o ponto 10.1, que seria o ganha do réu e o perde do autor. Seria um perde-ganha. E eu teria um outro ponto lá em cima, onde eu maximizaria a satisfação das duas partes, que seria o 10.10, que seria o ganha-ganha. E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, a minha sentença ela pode produzir 1.10, ela pode produzir 10.1, ou seja, ganha-perde, perde-ganha e perde-perde. Não é incomum que haja o perde-perde, a sentença seja um perde-perde para as partes, em que as duas partes saem frustradas em relação às suas expectativas. Agora, o ponto 10.10, o ganha-ganha, a maximização da satisfação das partes, só é possível por meio de uma solução conciliatória, mas pautada em modelos de negociação racionais e eficientes. Então, enfim, acho que esse é o caminho, já estamos evoluindo nesse sentido, mas infelizmente a nossa formação é estabelecida para produzir resultados que sejam ganha-perde ou perde-ganha. Aliás, só fazer um comentário, eu costumo dar aula de processo do trabalho, também plano cartesiano, viu? Não vamos falar sobre isso agora, mas eu tenho um plano cartesiano envolvendo segurança jurídica e celeridade, em que eu ensino uma série de institutos jurídicos processuais no processo do trabalho a partir de plano cartesiano. Por falar em estudo do direito, nosso tema no terceiro e último bloco do nosso programa Saber Direito Debate, logo depois do intervalo, aqui na TV Justiça. Saber Direito, o debate está de volta para continuarmos a nossa conversa com o professor Rogério Neiva Pinheiro. Você pode participar do Saber Direito. Lembre-se que as aulas que você acompanha durante a semana, você pode mandar o seu e-mail com sugestões para saberdireito@stf.jus.br e pode baixar e assistir aos vídeos também das aulas e do debate aqui em Saber Direito Debate, www.tvjustiça.jus.br, também os resumos das aulas ministradas durante a semana. E pode assistir aos vídeos na página do Supremo Tribunal Federal, no canal de vídeos da internet, no YouTube. Link também no próprio site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.
Conversamos com o professor Rogério Neiva Pinheiro e uma característica justamente do nosso programa de hoje foi a abordagem em relação à transdisciplinaridade, ou seja, a formação variada em termos inclusive de cursos que estão disponíveis para o profissional que quer se aperfeiçoar, especificamente na prática do direito. Conversamos com o professor que já havia nos falado a respeito da pós-graduação em administração financeira, mas existe mais um curso também do professor que é especificamente psicopedagogia. E aí, uma pesquisa direta em um ramo de atuação que é justamente a sala de aula. Já pode-se falar a respeito dos efeitos, dos elementos da psicopedagogia, especificamente tanto na preparação de alunos que estão na perspectiva de realizar um concurso, quanto naqueles que estão estudando direito, se aprofundando na vida acadêmica? Pois é, Carlos Eduardo, inclusive retomando uma questão do nosso primeiro bloco, né? Eu tenho duas grandes paixões intelectuais, além do meu interesse pela área jurídica. Uma era o estudo de construções, concepções, conceitos e mecanismos de planificação e sistematização, né? Não apenas envolvendo as ciências exatas, mas a administração financeira, que acabou me levando à pós-graduação nesse campo do conhecimento, né? E que resultou, em primeiro lugar, como havia dito, no modelo matemático de precificação racional de acordos, né? Um outro segundo fruto dessa experiência foi um sistema que desenvolvi de planificação de estudos, né? Esse sistema se chama Sistema Tuctor, mas o fato é que foi construído a partir dessa experiência nesta área, nesse campo do conhecimento voltado à sistematização, metodização e planificação de ações, processos e tomada de decisão. Uma outra grande paixão intelectual que eu sempre tive envolvia a compreensão da aprendizagem humana. Na verdade, a educação, a educação na Idade Média era tida como arte e o professor detentor do dom de ensinar. Quando vem a Idade Moderna e o surgimento do capitalismo, que passa a exigir a formação em escala para atender às demandas do sistema, a educação passa a ter uma condição de técnica e começa a entrar no status de ciência. E por que eu digo isso? Eu sempre tive a intenção de ser professor, né? Assim, a sala de aula sempre me despertou, e vamos dizer, o processo de transmissão da informação e compreensão da informação, o processo de ensino-aprendizagem, sempre foi algo para mim extremamente empolgante e apaixonante, de modo que sempre tive interesse, sempre tive a clareza, inclusive durante a minha graduação, que pretendia desenvolver duas atividades profissionais, a magistratura e a docência. Mas talvez estivesse nesse contexto mais empírico da educação. Quando foi, né, depois já de algum tempo, após concluir a minha pós-graduação em administração financeira, parti para um estudo mais acadêmico e científico do campo do conhecimento voltado ao estudo da aprendizagem humana. E aí iniciei uma pós-graduação em psicopedagogia, que é um campo do conhecimento, na verdade, por definição, transdisciplinar. O objeto de conhecimento da psicopedagogia é o estudo da aprendizagem humana, mas sofre a influência de vários outros campos do conhecimento, como a psicologia cognitiva, a neurociência, a neurobiologia, enfim, vários campos, a própria pedagogia, de modo que a psicopedagogia é um campo de conhecimento transdisciplinar que busca estudar a aprendizagem humana. Isso acabou repercutindo em outra grande área de interesse, na qual venho atuando há muito tempo, que é a orientação de candidatos que pretendem se preparar para concursos. Então, eu venho desenvolvendo um trabalho de orientação de candidatos que pretendem se preparar para concurso, que acaba agregando 3 pilares fundamentais. Primeiro, a minha experiência de candidato, que foi uma experiência extremamente rica e intensa, né? Foram 4 anos aí até alcançar a aprovação no concurso da magistratura, passando aí por outros cargos públicos, como o de procurador de Estado, advogado da União e vários outros concursos que passei, mas acabei não assumindo, de modo que agrega esse trabalho de orientação, em primeiro lugar, o elemento empírico, experiência de candidato e professor, e, em segundo lugar, conceitos construídos, construções da administração, né, envolvendo aí a sistematização e a planificação do processo de preparação, que acabou resultando nesse sistema que desenvolvi, que inclusive é uma ferramenta abrigada em web,
E o terceiro pilar fundamental envolve essa compreensão científica da aprendizagem. O que eu costumo dizer é que assim, o trabalho de orientação que eu venho desenvolvendo é no sentido de encarar a preparação para o concurso de maneira, eu diria, séria, consistente e, vamos dizer, quase que profissional.